Olá, uma boa noite para você. Muito obrigada pela companhia mais uma vez aqui com a gente no Band Cidade. Vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, 23 de fevereiro. O Ministério Público do Ceará deflagra a sexta fase da Operação Gênesis de combate às organizações criminosas que atuam no estado. Polícia Federal também deflagrou a operação na manhã desta quarta-feira e fez apreensão de carga contrabandeada de cigarros. Com a migração de física para digital da carteira de trabalho, alguns trabalhadores tomaram um susto ao encontrar registros de empresas em que nunca trabalharam. E o futebol? Ceará e Iguatu pelo Campeonato Cearense, o Ceará venceu aqui na Arena Castelão. A gente vai mostrar os gols e todos os detalhes da partida. É agora, o Band Cidade já começou. Na manhã de hoje, o Ministério Público do Ceará deflagrou mais uma fase da Operação Gênesis. Essa operação, ela já vem existindo, já vem acontecendo e é de combate às organizações criminosas que agem em todo o estado. Iva Soares tem todos os detalhes. Foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão em Fortaleza. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas informou ter descoberto, a partir das investigações, a existência de um núcleo de uma facção criminosa com atuação no bairro Janguru Sul. Nessa fase, o objetivo é desarticular o grupo criminoso. De acordo com a polícia, os suspeitos estariam envolvidos em crimes como tráfico de drogas, comercialização ilegal de armas de fogo, roubos de veículos e homicídios. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas. De acordo com o Ministério Público, eles foram denunciados à Justiça pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Federal também deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira e foi para impedir, para buscar indícios das investigações que já começaram, mas novos indícios para chegar aí a um grupo acusado de contrabandear cigarros aqui no Ceará. 15 policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em domicílios investigados na cidade de Cedro. As buscas têm como objetivo apreender materialidade criminosa, mídias digitais, aparelhos celulares, documentos e outros elementos de prova que possam elucidar a participação dos suspeitos nos delitos investigados. As investigações começaram em 2019, quando houve a apreensão de carga ilícita de cigarro na região de Pacatuba. Essa operação da Polícia Federal contra esse sistema, esse esquema de movimentação de cargas contrabandeadas de cigarro já vem acontecendo e também já prendeu suspeitos, além de Pacatuba, agora no Cedro, também no município de Chorozinho, que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza. Bom, depois que migrou aí de física para digital, a carteira de trabalho acabou assustando muitos trabalhadores e causando transtorno. Isso porque algumas das pessoas encontraram registros na carteira digital de empresas em que nunca trabalharam. O nosso colega de São Paulo fez uma matéria e explica o que fazer se acontecer com você aí, de se deparar com fatos como esse, com registros que na verdade não existem. Vamos acompanhar na matéria. Aos poucos, a carteira de trabalho de papel vai virando coisa do passado. Todos os trabalhadores já podem acessar a versão digital e, desde 2019, quem dá entrada no pedido do documento só tem a opção do aplicativo. Mas muita gente, como o Anderson Barros, que já tinha um histórico profissional, tomou um susto quando acessou a carteira digital pela primeira vez. No documento está registrado que, em 2006, o professor foi contratado pela Secretaria de Educação do Rio. Nunca pisei lá
Santo Cristo, que é um bairro aqui do Rio, e me deparei com aquilo de ter trabalhado, ainda está em aberto, né? Algo parecido aconteceu com a escritora Verônica Oliveira, de São Paulo. Numa cidade que eu nunca nem visitei, que é São Bernardo do Campo. Então, nunca morei, nunca trabalhei, nunca visitei. Não sei nem que tipo de providência que eu posso tomar com relação a isso. E esse erro pode ter várias consequências para o trabalhador, desde dificuldades para receber auxílios, como os criados pelo governo durante a pandemia, até dificuldade na entrada do pedido de seguro-desemprego. São casos de homônimos, né, pessoas com o mesmo nome, ou com erro de digitação, não só no CPF de uma pessoa, mas no NIT ou no PIS. O governo diz que a falha acontece no lançamento de dados pelas empresas e elas devem fazer a correção. Também é possível recorrer ao Ministério do Trabalho. Em tese, o Ministério do Trabalho e Emprego é obrigado a retificar essas informações só com requerimento simples. Se isso não foi feito por meio de secretaria, aí sim tem que entrar com mandato de segurança ou uma ação judicial. No próximo bloco do Band Cidade tem uma entrevista para explicar, para a gente conversar e tirar dúvidas sobre os negócios, as empresas familiares. E ainda hoje os gols de Ceará e Iguatu pelo Campeonato Cearense, 2-1 para o Vozão aqui na Arena Castelão. Eu volto já. Bom, a gente está de volta aqui com o Band Cidade. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito interessante sobre empresas familiares, negócios em família. E já usando aqui a frase do meu querido entrevistado, revisitamos nessa pandemia, precisamos, né? Fomos meio que obrigados, digamos assim, a revisitar familiares e negócios em família. E vários estudos mostraram nos últimos 2 anos que as empresas familiares, tanto aqui no Brasil quanto em várias partes do mundo, foram as que menos demitiram durante essa pandemia. E aquelas empresas familiares que tinham os parentes, os familiares mesmo dentro ali na execução, diminuíram menos ainda, foram as que menos demitiram ainda durante esse período tão instável de empregos, em relação ao emprego e economia de uma forma geral, no Brasil e no mundo. E sobre isso a gente vai conversar um pouco do muito que a gente poderia com o professor Cícero Rocha. Muito prazer, obrigada pela sua presença aqui. Professor, eu acho que nós passamos boa parte da vida ouvindo que negócio e família tende a não dar certo, né? Ou porque os irmãos, não mistura as coisas, um irmão pode não gostar ou ser mais tenso, nervoso do que o outro. E, na verdade, o senhor, né, já é uma referência nacional sobre o assunto e vem estudando e apresentando vários estudos de que, na verdade, o negócio não é bem assim. Pois é. E como é que dá certo, então? A tendência, na verdade, não é essa que a gente já está acostumado a ouvir, que não dá certo misturar as coisas? Dá certo, sim? Pois é. É muito interessante sua pergunta, né? É o que a gente denomina das crenças limitadoras. Alguém já ouviu falar, né? Não coma manga com leite, já ouviram falar isso, né? E por que é? É quando você tem a ausência da ciência, você pode criar certos mitos, crenças, que não têm validade no dia a dia. Então, primeiro ponto, pegue papel e caneta e anote. Pegue papel e caneta e anote. Empresa familiar é o melhor negócio do mundo. Vou te explicar por quê. Porque pessoas, indivíduos e família já vêm se organizando há muitos anos. Então, a probabilidade de uma família ter mais energia, vocação para o tema muito atual chamado propósito é muito maior de quando no núcleo daquela organização você tem pessoas de famílias diferentes. O detalhe é que, por ausência de metodologia, para integrar esses dois ambientes, um emocional família e o outro muito racional a empresa, chegou-se ao ponto que fossem 2 inimigos. Isso aconteceu muito na medicina no começo do século.
em que quando você tinha um problema no dedo, cortava o dedo. Até década de 70, 80, quando as pessoas tinham um problema num dente, mandava-se extrair o dente. Criou uma geração de pessoas banguelas, deformadas, câncer de intestino porque não mastiga bem. E o que era isso? Falta de ciência aplicada. Então tentava separar algo que a natureza uniu. Então as pesquisas mostraram que essa crença vem de onde? Por que essa crença de tirar? Porque até então as empresas são muito influenciadas pelo modelo industrial. No modelo da economia industrial, a empresa é uma máquina. Só que as empresas familiares têm uma grande diferença da empresa não familiar, que é uma máquina. A empresa familiar é um sistema orgânico. Ela tem vida como seu corpo físico, que é diferente do seu carro. Com certeza, quando você vai consertar o seu corpo físico, você não chama um mecânico do seu carro, concorda? Por quê? Porque são áreas de conhecimento diferentes. O detalhe é que o mundo das organizações empresariais, e aí em especial no Brasil, porque as ciências desenvolvidas para as empresas familiares é algo muito recente. Porque em ciência, quando a gente fala 30, 40 anos, é recente, tá? Já a ciência para as empresas não familiares já vem um bom século. Então, as empresas familiares ainda são tratadas como máquinas. E aí, você corre um sério engano. Porque a empresa familiar, como é um sistema orgânico, é da natureza dela o quê? Se perpetuar. Ora, se é da natureza dela se perpetuar, quando eu tiro a família, a primeira coisa que eu tiro dela é a capacidade de se perpetuar. Uma árvore, ela pode cair, mas se ela tiver uma folha, ela vai renascer outra. O seu carro, se você deixar na garagem, ele vai para a sucata. Ele não é da natureza dele se perpetuar. Então, o primeiro ponto é tratar as empresas familiares como empresas familiares, como sistema vivo. E você colocou uma estatística interessante, não é? Sobre o desempenho das empresas familiares na pandemia. E se eu disser a vocês que na Bolsa de Valores, no mundo inteiro, são as mais rentáveis, as mais lucrativas, as que crescem mais rápido e os melhores locais para se trabalhar. Entretanto, no Brasil e em todos os países onde o conhecimento, a ciência ainda não chegou para auxiliar, elas têm uma elevada mortalidade. Tem uma estatística atribuída ao Brasil que de cada 10, 7 não chega nos filhos. As minhas pesquisas estão mostrando outra coisa. De cada 10, 9 não chega. Em especial em regiões como o Norte e o Nordeste. Por que isso? Falta de metodologia, falta de orientação para que isso seja trabalhado de forma preventiva, né? Ou quando se precisar de uma cirurgia, seja feita por especialistas. Você pode ir para o seu clínico geral, né? O que é um clínico geral da empresa familiar? O consultor de finanças, o psicólogo, o coach, só que tem dado o momento que você precisa de um especialista. Lembra que a medicina na década de 50 era só de clínicos gerais? Chegou um dado momento, você teve que ter um oftalmologista, tem que ter um cardiologista. Então chegou o momento em que, por vezes, a empresa familiar precisa de especialistas em empresa familiar. Por quê? Porque o sistema é como um corpo físico, ele é integrado. Se eu der uma pancada muito grande do meu pé, a minha cabeça ela apresenta um registro. Na empresa familiar você mexe no financeiro, chega lá na casa da família. Tem um problema lá na casa da família que vai chegar lá no financeiro da empresa. Então, essa visão sistêmica e consciência aplicada é que tem, nesses 20 anos que eu estou estudando e fazendo intervenções, você tem alongado, né? Então, já tenho empresas na 4ª geração, tá? É claro, isso demorou 20 anos para a gente ir trabalhando, testando, vendo, medindo, porque como é um sistema vivo, diferente de uma empresa não familiar, que você fica orientado pelo balanço ou pela venda do ano, ela não. Você só entende o resultado da empresa familiar quando você já está estudando os filhos, que é uma das questões, inclusive, que é a empresa familiar de sucesso. Nas outras é a que é melhor financeiramente, que é mais eficaz, na empresa familiar não. Pronto, eu queria aproveitar essa sua deixa, assim, como eu disse, eu acho que esse assunto, né, eu particularmente, como eu disse no início, a gente
cresceu ouvindo o contrário. Esse assunto é muito instigante justamente por quebrar essas crenças, mas eu queria aproveitar essa deixa, professor, que o senhor falou da questão de chegar até os filhos, né? Por exemplo, não é difícil a gente ver, por exemplo, mercadinhos virarem supermercados com os filhos, né? Os pais começaram ali, aquela venda virou um mercado, lojas, mas outros ramos, assim, a gente também pode apostar nessa constância, nessa continuidade em outros tipos de serviços, além desse comércio que mais ou menos já é comum da gente ver? Essa sua pergunta é fabulosa. Por quê? Porque a família empresária, ela é uma família empresária. Ela pode ter supermercado, ela pode ter empresa de telecomunicação, ela pode ter um grupo de teatro. O detalhe é que, por falta de conhecimento e de orientação adequada, ela fica obrigando a família. Meu pai tem supermercado. Só que às vezes eu tenho um filho que é voltado à tecnologia, que não se adequa ao supermercado. Aí a família diz, não, esse aqui não dá para trabalhar nos negócios da... Quem disse? Por quê? Porque o movimento é feito diferente. É feito dos negócios para a família e não da família para os negócios. E às vezes chega até o absurdo, né? Mas eu compreendo. Quando a gente não tem ciência aplicada, né? Vamos separar. Uma coisa é família, outra coisa é empresa. Alerta. Não existe isso. Não tente separar o que a natureza integrou. Não tem como. Agora, porque não tem como, você tem que entender qual é o sentido da vida, qual é o sistema. Existe uma família que tem toda uma aptidão, que não é para todos os negócios, mas ela tem aptidões empresariais. E aí você tem que ter cuidado para não orientar a família a um produto. O filho passou a vida, o pai vendendo pneu. Aí tem uma filha que é vocacionada para a medicina. Qual é o problema da família empresária ter uma clínica? Eu tenho o meu caso, eu tenho uma filha que adora teatro, mas ela é muito boa de negócio. Tá? Então eu estou estudando possibilidade de fazer vídeos, filmes sobre empresas familiares, mas na linha dela. A possibilidade é enorme. Mas se eu ficasse orientando, eu ia querer obrigar, não, você vai ter que ser uma consultora de finanças, não. Tá? Por quê? O meu entendimento, eu sou uma família empresária. Agora, os produtos, as oportunidades, são só vetores de negócio. Então, eu não preciso adequar o DNA que já é natural, que já vem na minha família, aos produtos e os negócios que são passageiros. Não sei se eu consegui lhe explicar. Sim, entendi, sim. Professor, eu gostaria muito de continuar, talvez não hoje, né, por conta mesmo do horário, do tempo, mas vamos voltar a falar sobre esse assunto, um assunto que, como a gente falou aqui, vários pontos da entrevista, causa muita confusão no sentido de quebra de crenças, né? Mas eu queria agradecer muito e já deixar aqui um convite para uma próxima oportunidade a gente possa discutir outros pontos desse tema. Talvez pontos mais das questões burocráticas, né? Das questões de manutenção da empresa e manutenção da família, enfim, outros detalhes desse tema. Inclusive, o senhor me presenteou aqui com o livro Você, Família, Negócios e Sócio, uma relação desafiadora, e talvez depois que eu terminar a leitura eu volte a ter mais dúvidas ainda e mais questionamentos e convide o senhor para a gente conversar mais sobre o tema. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a você e vou finalizar como nós começamos. Empresa familiar é o melhor negócio do mundo. Se você não concorda comigo, me segue lá nas redes sociais que eu te explico como é isso. Tá certo. É isso aí, gente. Esse espaço de entrevista é justamente para a gente ir discutindo, debatendo. Vocês têm acompanhado que desde o início do Band Cidade, aqui na TV Band Ceará, a gente tem conversado com médicos, com economistas, com especialistas de várias áreas, e a sua participação é muito importante. Pode ir também nas redes sociais da TV Band Ceará para sugerir temas, fazer perguntas, porque
O nosso objetivo é esse, é a sua participação, a gente discutir os temas, as visões diversas aqui do nosso estado, do nosso país todo, tá bom? Obrigada, professor, e a gente volta já já aqui no Band Cidade. Vamos agora aos destaques nacionais, direto da capital federal, com o Napoleão de Castro. Napoleão. A equipe do Band Cidade, nesta quarta-feira, voltando aqui de Brasília, Senado da República, no acompanhamento para a nossa equipe dos temas mais importantes de hoje na capital federal. E nesta quarta-feira de notícias, a equipe do Band Cidade e da Band Ceará, voltando de Brasília no acompanhamento dos principais temas na capital federal. A nossa reportagem foi conversar com o deputado Vaidon Oliveira, do nosso estado. Ele detalhou os investimentos que têm sido conseguidos aqui em Brasília, não só por ele, como por uma ação conjunta da bancada alencarina na capital federal. Vaidon deu detalhes dos números conquistados nos últimos meses. E o nosso estado, graças à nossa bancada, não só a mim, mas a bancada inteira que trabalha em Pau do Ceará, nosso estado tem se destacado. A gente teve, nos últimos anos, um presidente do Senado do nosso estado, que também levou muito recurso para o nosso estado. A gente teve o relator do orçamento do nosso estado, entendeu? Isso priorizou o nosso estado, querendo ou não, nós seres humanos, nós priorizamos primeiro a nossa casa, depois a casa dos outros. Essa é a realidade. Mesmo o relator sendo do Brasil, mas ele prioriza o estado dele, isso aí não tem pecado nenhum nisso. E foi isso que o Domingos fez. Então a gente teve muita sorte de ter tido um presidente do Congresso, presidente do Senado do Estado e um relator do orçamento do nosso Estado. Nosso Estado, nos últimos anos, levou muito dinheiro aqui de Brasília, do governo federal. De Brasília, Napoleão de Castro para o Band Cidade, na Band Ceará. Futebol. Antes de falar sobre a partida entre o Ceará e o Iguatu pelo Campeonato Cearense, eu queria pedir desculpa e fazer uma retificação. Nós falamos na edição do Band Cidade de ontem que o jogo do Fortaleza pelo Campeonato Cearense seria hoje, mas na verdade amanhã, quinta-feira, o Fortaleza recebe aqui na Arena Castelão o time do Pacajus pelas quartas de final do Campeonato Cearense. Ontem, o Ceará recebeu o Iguatu na Arena Castelão. A partida no primeiro tempo parecia já ser aí mais ou menos o que o favoritismo tinha de garantia. Uma vitória do Ceará. Fez os 2 gols, o Vozão, mas deu aí uma descansada, por assim dizer. E no segundo tempo, o Iguatu marcou. A vitória, para muita gente, saiu com gosto amargo do Vozão. E o jogo de volta é lá em Iguatu. Vamos aos melhores momentos da partida de ontem. Magno Cordeiro partiu, Mendonça, perna canhota, bateu! Gol do Ceará! É do Vozão, é do vovô! Vai se segurando bem, mas vai pecando nessa marcação aí, né? Olha só. Ele passou pela bola e o Marconde acertou o Michel Macedo. Não é isso? Exato, pênalti claro. O Mendonça tá muito bem no jogo, né? Tá conseguindo ou no drible, na velocidade. Agora quem vem? Zé Roberto. Zé Roberto pra bola, autoriza o árbitro, vai Zé Roberto. É o Zé do gol, quem sabe mais um. Perna direita, bateu pro gol! Gol do Ceará! Zé do gol! Zé Roberto! É do Vozão, mais um em cobrança de pênalti. Esse 2022. Tocou na bola, passou. Voltou ali o chute. Gol do Iguatu. É do Azulão. O Band Cidade desta quarta-feira fica por aqui. Mais uma vez, é muito bom ter a sua companhia. Muito obrigada e é claro que amanhã eu espero você. Agora acompanhe o Jornal da Band e depois o Faustão. Até amanhã.